O Grêmio acaba de perder para o CRB numa atuação, mais uma atuação constrangedora do time fora de casa. 2-0, com direito a um jogador a mais por grande parte do jogo. Ainda no primeiro tempo, né, o jogador do CRB foi expulso quando estava 1-0 ainda. Eles chegaram a ampliar o placar e o Grêmio não conseguiu dar um chute a gol praticamente, ou deu um que outro sem nenhum perigo, numa partida em que jogou praticamente o tempo inteiro, ou metade do primeiro tempo e o segundo inteiro com um jogador a mais, contra o CRB, né? Então, aqueles mares tranquilos por onde o Grêmio navegava já começam a apresentar ondulações. Quem guardou a calculadora na gaveta já pode puxar de volta, que talvez aquela tranquilidade toda que a gente previa não aconteça e a gente tenha que voltar a ficar bem ligados e estressados. Um jogo horroroso. Eu não vou aqui lançar aquela polêmica, aquela clássica manchete do o lado bom da derrota, né? Ou uma derrota boa para o Grêmio. Eu não vou falar isso, mas eu vou concluir esse vídeo, sim, lançando um aspecto que eu considero positivo dentro do meu pessimismo, que eu considero positivo da derrota patética de hoje. Mas rapidamente pincelando o que eu vi, né? Um Grêmio muito mal, as individualidades de forma geral muito abaixo, né? Muita gente que a gente sabe que é ruim e que deu algumas enganadas em alguns jogos hoje. Enfim, mostraram exatamente quando o Grêmio precisa, né, contar com eles, mostraram o que eles conseguem apresentar. O Lucas Leiva muito fora ainda, né, muito fora. Ele até deu alguns lampejos ali de um futebol interessante logo que chegou, mas desde o último jogo já mostrando que no mínimo tá ainda sem a embocadura, né, sem o ritmo de jogo, falta alguma coisa para ele. Ele não tá legal, mas ele também acho que está longe de ser nosso grande problema, nosso maior problema, né? O Grêmio tem vários problemas. O Roger Machado não vem conseguindo, por exemplo, essa questão de jogar com um a mais e o CRB ser mais perigoso que o Grêmio, cara. O CRB conseguia trocar passes tranquilamente com um jogador a mais, isso aí é inaceitável. O Grêmio pareceu desorganizado hoje, pareceu um time amorfo, um time, sei lá, cara, sem lógica. Uma hora o Diego Souza estava quase de volante, né? O Biel fazendo às vezes de lateral, de repente o Vijaçante foi para a zaga. Eu até brinquei no Twitter ali, né? Tipo, tá todo mundo fora de posição no Grêmio, o Vijaçante na zaga, o Diego Souza na volância, o Serri de executivo, o Denis Abraão de vice-presidente de futebol, o Romildo de presidente, todo mundo fora de posição no Grêmio, né? Mas é isso que parece, uma loucura, uma bagunça generalizada. Então foi um jogo muito ruim, a começar pelo Roger e terminando pelos atletas, né? Porque eu acho que o Roger tem culpa, eu acho que o que a gente viu hoje tinha muito o dedo dele, mas eu acho que sempre tem um momento dentro de campo que acaba tanto a culpa quanto o mérito do treinador e entra o jogador, né, cara? E execuções erradas, tomadas de decisões erradas, muita coisa estranha no jogo do Grêmio hoje, muito abaixo da crítica. As luzinhas amarelas que estavam se apagando voltam a se acender com força. A gente ainda tem uma boa margem ali de segurança em relação ao quinto, né? Mas, se eu não me engano, são 9 pontos. Mas, né, o que era para ser talvez um salto hoje para realmente dizer Cruzeiro estão chegando, na minha opinião, vira um alerta de que, tipo, não parem de olhar para o quinto ainda, para o sexto, porque talvez ali estejam os adversários de vocês e não lá na primeira colocação. E aí, para fechar o vídeo, um videozinho curto aqui, né? Quem sabe, quem me acompanha aí sabe que nasceu meu filho semana passada, o bicho tá pegando aqui em casa. Então, para encurtar a história, o lado positivo que eu vejo dessa derrota, não é bem positivo a palavra talvez, mas sei lá, talvez seja. É o seguinte, tem uma piadinha antiga que o cara fala que ele não gostava da sogra, né? E que ele cortou o rabo do cachorro dele para quando a sogra dele chegar, nenhuma manifestação de alegria ser demonstrada dentro da casa dele.
E dentro dessa piadinha idiota, eu também penso que, de certa forma, essa derrota talvez tenha servido para cair um pouco a ficha de toda a merda que fizeram com o Grêmio, de todo o caos, né, que transformaram o Grêmio, da ruindade do time que conseguiram montar, gastando uma fortuna de folha salarial do Grêmio, né? E de certa forma, é claro que eu ainda quero ganhar todos os jogos possíveis, de preferência ser campeão, passar o Cruzeiro, porque como gremista, dentro do meu âmago aqui, eu não vou conseguir deixar de torcer por isso, né? Porque a gente está falando de paixão, né? De gremismo. Mas deixando um pouquinho a paixão de lado, e quando a gente perde, eu acho que eu consigo ser mais racional às vezes do que na euforia da vitória, talvez seja bom. Essa vitória, talvez, essa derrota talvez tenha sido boa para dizer assim, não, cara, não é o Cruzeiro já era. Ninguém vai buscar o Cruzeiro com o Janderson entrando em campo para salvar o time, né? Com o Roger amontoando atacante, achando que isso ia ser ofensivo, em vez de pensar no meio de campo, né? Amontoar atacante, se fosse ofensivo, bota 10 atacantes em campo, então aí ia ser muito ofensivo e ia fazer 10 gols por jogo, né? Não é com essa bagunça desse jeito, com esse elenco frágil que a gente vai sonhar, né? Talvez não seja para sonhar. E aí, nesse contexto, eu penso que essa derrota pode ter freado o ímpeto do Grêmio de chegar lá no topo. Claro que tem um jogo contra o Cruzeiro ali na Arena que pode tudo mudar de novo ou não, né? Sem Jeromel, enfim, bagunça total no Grêmio, né? Nem para programar enfim, né? Os caras não conseguiram fazer o Vigia Sante ir para a seleção paraguaia, que estava pendurado, né? Não conseguiram dar o terceiro amarelo para ele antes de viajar. Imagina se vão planejar uma suspensão do Jeromel num jogo mais importante ou menos, enfim, cara. Mas eu penso que essa gestão do Grêmio, por tudo que fez nesses últimos anos, especialmente, cara, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode passar batido, eu acho que não pode ter nenhuma manifestação de alegria, que nem a piadinha, a piadoca da sogra, sabe? Eu acho que, por um lado, ainda que irracionalmente eu torça por isso, mas por um lado racional da história, talvez não seja bom o Grêmio subir campeão. Não seja bom o ano do Grêmio acabar em festa e essa gestão, de certa forma, acabar meio se vangloriando. E o Denis dando palestrinha de gestão na entrevista e daqui a pouco o Denis vai a presidente, vai concorrer a presidente e não sei o quê, porque a gente sempre soube o que estava fazendo e foi tudo um acidente. Papapá. Não, cara. Se fosse para poder escolher, se Deus chegasse para mim e falasse como você quer que acabe o Brasileirão, talvez eu racionalmente escolhesse assim, ó, eu quero que o Grêmio acabe em quarto, superando a Tombense ou Londrina, por saldo de gols, por cartão amarelo. Talvez eu escolhesse isso. É claro que eu não quero isso, porque seria um sofrimento infernal, né? Mas se eu tivesse certeza de que a minha escolha seria o que fosse acontecer, né? Seria o acontecido ali, talvez fosse o melhor. Talvez fosse o melhor para a gente subir lembrando para sempre do que aconteceu com o Grêmio, e lembrar da sua história ajuda a evitar que ela se repita no futuro. Talvez um título, talvez passar do Cruzeiro, gere um oba-oba, tá tudo bem, dá para manter 70% desse time para a Série A e vai gerar esse sentimento que eu não sei se é muito positivo para o Grêmio. Por isso, querendo aqui bancar o otimistão, essa derrota talvez tenha colocado uma aguinha no chope da galera que já estava querendo entrar num auezinho e pensar que, viu como o grupo era bom? Viu? Não, cara. O que a gente viu hoje foi um choque de realidade. Um jogo patético contra um time fraco, com um jogador a menos, que o Grêmio não conseguiu praticamente chutar a gol, né? Então, calma lá. Título deixa com o Cruzeiro. Claro que vamos tentar buscar, claro que se ganhar, beleza. Mas assim, ó, talvez o joguinho de hoje tenha dado o recado. Galera, te preocupa em ficar no G4. Que pelo tamanho da bagunça que vocês armaram, é isso que vocês merecem. E olhe lá, se ratear muito, se perde pro Cruzeiro agora em casa,
esse sinalzinho amarelo aí já começa a piscar com mais força. Então é isso, mais ou menos assim que eu vi essa rodada da Série B do Brasileirão. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço!